Sandra de Laurents, minha amiga lá de São Paulo, já está aí. Lola Carvalho também. O som aqui tá bom? Aqui no YouTube? Aqui no Facebook, Luciana Simonin, é isso? Também está ali. Boa tarde. Carla Carrara Jardim também está aí. Boa tarde. O som tá bom? O som está ok? A C. Daniel. Jader Júnior, o pessoal já está aí também. Jack. Anúncios online loja. Graça Santos. O pessoal tá aqui. O pessoal tá bom o som aqui. Jean Tomé. Imerique lá de Lisboa. Silvana Pastore. Sandro Romera. Ivana Pugliese. Sérgio Cardoso, o som aqui tá bom? Recosta lá de São Paulo. Deco lá do Rio Grande do Sul. O som aqui tá bom aqui no Facebook, pessoal. Tá todo mundo dando bom dia, boa tarde. Pronto. O som também está bom aqui. Gente, hoje é dia 11 de maio de 2020. Meu nome é Durval Ferreira. Sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook, Durval Ferreira, aqui no YouTube, Durval Ferreira, em todos os outros canais que compartilham os meus vídeos aí. Muito obrigado e muito obrigado a todos vocês que cooperam. Eu tenho aí uma notícia ruim e outra notícia muito boa. Então vamos começar pela notícia ruim, né? Continua ainda o brasileiro sofrendo bastante com a interferência da informação. A informação é uma arma que mata muito, por isso a desinformação ela é muito importante. Eu tenho vídeos meus aí onde eu falo sobre o impeachment da Dilma, eu direta já, e um outro vídeo que é a espiral do silêncio. E lá está o conto, diversas formas que o governo usa para controlar a população brasileira. E por um acaso nesse vídeo, que é de 2015 ou 2016, lá eu falo exatamente o que está acontecendo hoje. Eles ficam controlando exatamente o que vocês falam. Vocês, o povo brasileiro, está falando exatamente o que eles querem. O povo brasileiro está morrendo de coronga, morrendo de medo do coronga. E o coronga não está matando quase ninguém. Em relação a outras doenças que mataram ano passado, como a pneumonia, que é tão contagiosa quanto o coronga, morreram 50 mil ano passado. Ora, dos 11 mil mortos até hoje, infelizmente são 11 mil mortos por coronga até hoje, 9 mil estão em 7 estados que são contra o governo, tá? E nós temos que ter medo sim, nós temos que temer sim, porque é uma doença que o doente passa muito tempo nos CTIs, tá? Esse é o problema grave. Mas o ano passado, o ano retrasado, a imprensa e a esquerda nunca entraram nos hospitais. Os hospitais, eles estão ruins desde sempre, tá? Não foi agora no atual governo que isso aconteceu. Outro detalhe muito importante que vocês devem saber, e isso eu estou falando também há alguns anos, que a maioria das pessoas que estão ao nosso lado, elas são contra tanto o governo como contra o povo. Ora, há pouco tempo atrás, vocês apoiavam ator pornô, Choice Maionese, Xanaína, Doriana, porque todo mundo era a favor de Bolsonaro. Quando cai a máscara, eu já sabia. Gente, eu estou falando desde sempre. Todos esses movimentos que apoiaram o impeachment da Dilma, que é a maior lorota do mundo, e desde sempre eu estou falando isso. Meus vídeos aí de 2015, 2016, eu estou explicando isso, que tecnicamente, são movimentos de esquerda se fazendo de direita e se fazendo de conservadores. É o que eles fazem, tá? Então, todos esses movimentos ligados
a impeachment da Dilma, ao antigo Diretas Já, todos eles não foram eleitos. MBL não era o maior grupo de direita e conservador e passou para esquerda. Vocês vão esperar quanto tempo mais para descobrir isso? Ora, esses grupos que estão a nosso favor, a favor de Bolsonaro e a favor do povo, e fica atacando os militares, conceitualmente eles são de esquerda. Uma hora ou outra vão cair. Eu tô vendo aí vídeos que vocês espalham, de uma jornalista famosa falando sobre o governo militar. Aí fala sobre o governo militar, mas esses militares são não sei o quê. Foram os militares que permitiram isso, foram os militares que permitiram aquilo. Ora, se a fonte de pesquisa que vocês têm são essas pessoas, vocês estão muito mal. Essas pessoas são de esquerda. Mas ela sempre aparece apoiando o Bolsonaro. Ué, o ator pornô não apoiava sempre o Bolsonaro? A Choice Maionese não apoiava sempre o Bolsonaro? A dica que eu dou para vocês é, se você vir qualquer um deles atacando de leve os militares, dizendo, foram os militares que permitiram a infiltração nas universidades, isso é papo de fresquinho. Isso é papo de desinformante. A infiltração nas universidades, o movimento marxista pesada, o movimento gramscista mais pesado começou após a queda do Muro de Berlim. Que os militares deveriam ter feito alguma coisa. Então por que esses merdas não falam que os militares deveriam ter feito alguma coisa nos Estados Unidos? E os militares lá nada fizeram. Eu vejo vocês comentando, os militares do passado é que eram bons. Peraí, os militares do passado só tomaram o poder porque o povo pediu. Quem colocou os militares dentro do Congresso foi o próprio Congresso da época. Não teve militar batendo, mas que o general Mourão desceu a serra, mas não tem nada a ver com o movimento 64. Eu trouxe para conversar com vocês o general Teófilo, que é aquele que usa barba. Era o único oficial do Exército Brasileiro autorizado a utilizar barba, porque ele vem dentro da família imperial. E ele contou a história para vocês aqui num hangout junto comigo. Se vocês possuem só essas pessoas como referência, vocês estão mal pra caramba. Ora, atacar militar é atacar a si próprio, é atacar o próprio povo. Quando eles começam com essas divisõezinhas fabianas e vocês aceitam, isso é a pior coisa do mundo. Porque eles estão convencendo vocês do que está errado. Não, quem está destruindo o país é a esquerda. São esses fabianos infiltrados. São essas pessoas que vocês terminam aceitando como referência porque vendem livros, porque estão ligados ao mesmo instituto, porque são um grande grupo. É tudo desinformante de esquerda. Há quanto tempo eu estou falando isso aqui para vocês? Não confiem. As Forças Armadas, na sua essência, é o próprio povo. Se eles convencem vocês a atacar o próprio povo, vocês estão se dividindo. Ora, isso aconteceu na Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, onde a esquerda comprou todos os pensadores de direita, todos os pensadores republicanos, compraram jornais, polícia e tudo mais e convenceram o próprio povo a atacar suas forças armadas. Foi quando os Estados Unidos quase caiu. Na Turquia, esse papo furado, nós fomos às ruas e pedimos aos militares. Aqui no Brasil, vocês nunca pediram aos militares para tomar o poder ultimamente. Porque vocês só vão para Paulista fazer Fora Maia, apoio a presidente Bolsonaro. Esses grupos que fazem isso com vocês, de Fora Maia, apoio ao presidente Bolsonaro, o que eles estão fazendo é que vocês digam que as instituições estão funcionando, porque Fora Maia, só as instituições vão fazer. Apoio ao presidente, ele já tem o nosso apoio. Tem que ir para as ruas, para os quartéis e falar, fora fora... Porque na Turquia aconteceu a mesma coisa. O pessoal era conduzido para outras manifestações, mas nas mídias sociais, o pessoal queria o exército, mas era só nas mídias sociais, nas ruas não. O exército foi com apoio das mídias sociais. O comando do exército foi todo preso ou fuzilado. E o povo, ao invés de ir para as ruas se revoltar contra isso, continuou nas mídias sociais.
Mídias sociais não resolvem nada em lugar nenhum. Vão para as ruas. Pronto. Tá? E qual é a parte boa do negócio? A parte boa do negócio é que o Brasil está se superando na parte das exportações. O mundo, por incrível que pareça, está comendo cada vez mais às custas do Brasil. Então as nossas exportações estão aumentando muito. O lucro de quem exporta está aumentando muito, porque até o frete está muito barato por causa da crise do transporte. Então barateou tudo muito. Então o país tem tudo para não cair. Mas os governadores e prefeitos querem que o comércio interno, esse sim, quebre. Porque um país fraco economicamente não vai se manifestar, começa a passar fome, e quando o povo passa fome e pede comida para o governo, esse é o melhor dos mundos para a esquerda. Então, por isso, eles querem prorrogar a quarentena, fechando o comércio, principalmente fechando o comércio. O objetivo é fechar o comércio. Porque quebrando o comércio, você quebra a vontade do povo de combater. Você faz com que as pessoas vão à falência. Indo à falência, as pessoas entram em depressão. Até a própria ONU divulgou que o número de depressão no mundo duplicou. Então o que eles querem é fazer com que o povo dependa do governo. Esse é o principal objetivo deles. Tá? Você quebra o comércio, você vende tudo para os chineses vão comprar todo o comércio daqui e vão dominar o país. É o que normalmente aconteceu nos outros países. É o que realmente aconteceu em alguns outros países, onde o comércio foi dominado pelos chineses. E isso é extremamente preocupante, porque até o próprio Dória, que é um vendedor, que é um atravessador, tá, de negócios, ele fez isso a vida toda. Ele é um facilitador, tá, de trabalho. Então, se essa crise fosse gerenciada pelo governo federal, como era para ser, tá, os ventiladores mecânicos seriam todos comprados de forma centralizada e barata, como foi no governo federal. Aí aqui no Rio de Janeiro existe essa facilidade de você encontrar os três poderes aqui no Rio de Janeiro, porque aqui o Rio foi capital federal. Então você tem um hospital público federal, estadual e municipal. Você vê o federal tá com tudo que tem de disponível funcionando. Só não está tudo disponível porque não tem gente suficiente, mas tudo foi comprado barato. No estadual e no municipal tem gente, material, mas ninguém instala, nada funciona. Aí, ou seja, criou-se uma forma de desviar dinheiro. Então os estados não queriam que o governo central comprasse de forma centralizada e barata. Eles queriam o dinheiro. Eles querem quebrar o país através da economia, não é pela saúde, porque a saúde sempre teve muito cheio os hospitais. Hoje os hospitais estão vazios. Só as CTIs, UTIs, que estão a plena carga. Ou seja, está se gastando muito pouco com os hospitais em relação ao que se gastava antes. E está se gastando menos também com segurança pública. Então a forma mais eficiente voltou aqui. Então a forma mais eficiente de quebrar economia é fechando o comércio. Então eles fizeram isso de forma que eles queriam responsabilizar o presidente. Eles queriam que, com a ajuda da Globo, os governadores e prefeitos tivessem uma imagem positiva em detrimento ao presidente. E nem assim está dando certo, porque a popularidade do presidente aumenta em relação a deles. Mas todo dia vocês ficarem comentando: o presidente fala besteira, o presidente não deveria responder. Enquanto ninguém reclamava disso da Dilma e do Lula, que só falava merda, vocês estão trabalhando para a esquerda, mesmo sem querer.
Tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Apoiem o nosso presidente. Ele precisa da gente. Ele é a nossa única saída. Não interessa se é a melhor ou pior, mas é a nossa única saída. E se quiserem se manifestar, eu sugiro que seja na frente dos quartéis, sempre. Tá? Deixo sempre link de doação e conta para quem quiser ajudar e participar, é extremamente importante. Eu preciso fazer com que esse canal cresça e chegue a todo o Brasil e a todos os brasileiros que estão fora do país. E coloquem esses youtubers e digital influencers conservadores e de direita para trabalhar. Falem com ele, por que vocês só estão apoiando fora Maia, fora Toffoli? Por que vocês nunca apoiaram manifestação nos quartéis, fazer um negócio diferente? Assim como a Tailândia fez. A Tailândia descobriu. O mundo mudou, tá? Em 64 era nas ruas. Agora não dá mais certo o que aconteceu na Tailândia. A Tailândia deixou de ir para as ruas e foi para os quartéis. Porque viu que não dava mais certo. O mundo mudou, a guerra mudou. Então vamos mudar também. Tá? Muito obrigado a todos. Tenham todos uma excelente semana. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará.